Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade no nosso assunto sobre o estudo de diagramas de fase. Primeiramente vamos ver os conceitos sobre a linha líquidos e a linha sólidos. Então a linha líquidos ela vai ser aquela linha do diagrama onde acima dela a gente vai ter somente líquido e a linha sólidos ela vai estar representada no diagrama onde abaixo dela a gente vai ter apenas sólidos. E a gente vai ver isso mais claramente nos diagramas que vão ser apresentados na sequência. Como eu falei no vídeo anterior, os diagramas eles são traçados através das variáveis de temperatura, composição e pressão. E para podermos visualizar ele em duas dimensões, né, é estabelecido então nesses diagramas a pressão de uma atmosfera. Então dessa forma é possível visualizar esses diagramas em um formato bidimensional com coordenadas x e y. E aqui vocês podem ver, né, a representação gráfica dos três tipos de diagramas que nós vamos trabalhar, né? O diagrama aqui da solução sólida ilimitada, também conhecido como isomorfo, e análogo aqui ao exemplo que a gente tratou no vídeo anterior, que era da água mais o álcool. Também vamos ver sobre o diagrama sem solução sólida, que é o exemplo que a gente tratou, né, da água mais o óleo, e o diagrama de solução sólida limitada, né, que a gente tratou como exemplo a água e o açúcar. Aqui então temos mais claramente a nossa representação do diagrama isomorfo ou de solução sólida ilimitada, onde teremos dois componentes envolvidos, né, o componente A e o componente B. Então, nos extremos, aqui no extremo, eu vou ter 100% do componente A e no outro extremo eu vou ter 100% do componente B. Então, aqui é possível identificar a linha líquidos, né, a linha aquela acima dela nós vamos ter somente líquidos. E aqui temos a linha sólidos, onde abaixo dela vamos ter somente sólido. Nessa imagem, nós conseguimos identificar as características microestruturais de diferentes regiões em um diagrama de fase isomorfo. Então, nesse primeiro ponto, né, para uma determinada composição de um sistema, nós temos apenas a presença da fase líquida. E à medida aqui que ocorre o resfriamento e cruza a linha líquidos, né, se inicia a cristalização do sólido na matriz do líquido que nós podemos visualizar aqui nesta imagem. E conforme, né, vai tendo o resfriamento, né, vai aumentando, né, essa solidificação até cruzar a linha sólidos, onde teremos a formação de um sólido policristalino que podemos verificar aqui neste desenho. Agora eu apresento para vocês o diagrama de fases do cobre-níquel, onde aqui embaixo as proporções elas estão em relação ao níquel. Então, à medida que eu ando para a direita, eu aumento o teor de níquel na composição e, consequentemente, eu reduzo o teor de cobre, onde o total, né, ele vai ser sempre, né, o somatório do teor de níquel mais o de cobre, ele vai sempre fechar em 100%. E agora vamos ver um exemplo desse diagrama utilizando as análises que a gente viu no vídeo anterior. Então, determine as fases presentes, proporções e composição para o diagrama do cobre-níquel na temperatura de 1250 graus, com composição inicial de 40% níquel, 60% cobre. Agora então vamos fazer os mesmos passos que a gente fazia anteriormente. Então primeiro eu vou localizar o ponto, né, a temperatura de 1260 graus e com esta composição aqui, né, então localizo, traço uma linha horizontal ligando os eixos Y
E eu já vou marcar, né, os pontos, né, onde corta a minha linha líquidos e onde corta a minha linha sólidos. E primeiramente, né, eu vou determinar as fases presentes. Então nesse ponto aqui, né, nessa região, eu vou ter compreendido duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida alfa. E eu vou calcular, né, a composição de cada uma dessas fases. A composição da fase líquido vai ser, né, este ponto aqui que corta a linha líquidos, ou seja, 33% de níquel, 77% de cobre. Essa é a composição da minha fase líquida. E a composição da minha fase sólida vai ser esse ponto aqui que corta a linha sólidos, ou seja, 43%, né, de níquel, 57% de cobre. E agora eu vou calcular as proporções, né? Então eu vou utilizar a regra da alavanca. Para eu calcular a proporção de líquido, né, eu vou utilizar como referência este ponto aqui e vou fazer a alavanca pegando essa distância entre o ponto que eu tenho da composição e o ponto que tem a intersecção na linha sólidos, ou seja, vai ser 43, que é o ponto que eu tenho aqui, menos 40, dividido por essa distância total, que é esse segmento de reta, que é 40 menos 33. Isso tudo multiplicado por 100 vai me dar que a minha proporção de líquido é igual a 30%. Para eu achar minha proporção do sólido alfa, né, faço a mesma coisa, alavanca com relação a esse ponto aqui. Então, o meu valor que vai em cima ali, que vai fazer a alavanca, vai ser esse segmento de reta aqui até o ponto central. Ou seja, vai ser 40 menos 33 dividido pela distância total, que é 43 menos 33. Isso tudo multiplicado por 100, eu vou chegar aqui ao valor que a proporção total do meu sólido alfa é igual a 70%. Agora, nesse próximo exemplo, né, ele pede para mim determinar a temperatura líquidos e sólidos e o intervalo de solidificação de uma liga de 40% de níquel. Então, primeiramente eu marco aqui os pontos, né, em 40%, que é a minha composição. Eu traço uma linha vertical e vou marcar os pontos onde corta a minha linha sólidos e a minha linha líquidos. Traçamos então linhas horizontais e no ponto onde a linha corta a linha líquidos, ele vai nos dar a temperatura líquidos, que aqui é em torno de 1280 graus. Então, acima dessa temperatura, tudo é líquido. E no ponto onde corta a linha sólidos, vai nos dar a temperatura sólidos, onde abaixo dela tudo é sólido, ou seja, 1240 graus, né? E esse intervalo de solidificação, né, ele vai ser compreendido, né, entre os pontos das linhas sólidos e líquidos, e que é um intervalo necessário para o resfriamento ao longo do tempo para que ocorra a completa solidificação. Agora, nesse próximo exemplo, ele pede para mim desenhar a microestrutura esperada, né, para esse diagrama do cobre-níquel, durante a solidificação, para essa composição da liga de 40% níquel, 60% cobre. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós temos apenas uma fase, que é a fase líquido. Já no segundo ponto aqui, ele apresenta o limiar entre o líquido e o início da solidificação. Então, teremos o início da formação do sólido alfa e à medida, né, que ele cruza essa linha líquidos e vai se iniciar a solidificação, né, nós vamos ter esse terceiro ponto aqui, onde vai aumentando a formação do sólido alfa.
E conforme vai resfriando, a gente tem mais aqui este quarto ponto, que ele apresenta o limiar entre a solidificação e a fase sólida, apresentando apenas uma pequena parcela aqui da fase líquida. E agora sim, à medida que ele cruza a linha sólida, vamos ter a completa solidificação. Já neste ponto, nesse último ponto aqui, dá para se ver a completa solidificação da fase alfa. Agora nós vamos ver sobre a regra de Gibbs. Ela nos diz o número de fases que coexistem em equilíbrio num diagrama de fases, e essa aqui é a fórmula de Gibbs, onde F é o número de variáveis que nós podemos controlar externamente, C é o número de componentes do sistema e P é o número de fases presentes. Então nós vamos ver a aplicação dessa regra agora num exemplo a seguir. Nesse exemplo aqui, ele me pede para determinar os graus de liberdade do sistema para os pontos indicados no diagrama, cobre e níquel. Então nós temos aqui os pontos A, B e C, e ele me pede para dizer o significado do valor calculado para cada ponto. Bom, então vamos lá. Temos aqui então a fórmula de Gibbs, que vai nos ajudar. Então, quantos graus de liberdade vamos ter em cada um desses pontos? No ponto A, então, o meu C ele vale 2, pois temos dois componentes, o cobre e o níquel, e temos apenas aqui uma fase líquida, que é onde está esse ponto A, ou seja, o meu P ele vale 1. Então, eu calculando, eu chego até o valor 2, que é o meu F. Então, isso quer dizer o quê? Que o número de graus de liberdade ele vai ser igual a 2. Ou seja, nós podemos variar a composição e a temperatura e nós vamos obter exatamente a mesma fase. Agora vamos para o ponto C. No ponto C, o meu C ele vale 2, pois temos dois componentes nesse sistema, que é o cobre e o níquel, então a mesma coisa anterior, e o meu P ele vale 1, pois aqui tem apenas uma fase, que é a fase do sólido alfa. Então eu chego no mesmo valor, ou seja, nós podemos variar aqui nesse ponto C, tanto a composição como a temperatura, que nós vamos obter a mesma fase. Agora, no ponto B, nós vamos calcular. Então, no ponto B, o meu C vale 2, mesma coisa, nós temos dois componentes no sistema. E o meu P, que é o número de fases presentes, é 2 também. Porque aqui nesta região eu tenho presentes a fase alfa, que é o sólido alfa, mais a fase líquida, ou seja, 2. Então eu calculo a expressão, eu vou chegar no resultado, F, que é o meu número de graus de liberdade, ele vai ser igual a 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Que podemos variar ou a composição ou a temperatura da liga para que as fases L e alfa elas coexistem. Bom, pessoal, encerramos aqui essa segunda parte e nos próximos vídeos vamos continuar ainda falando sobre diagramas de fase, vamos ver mais alguns tipos e também fazer mais exemplos. Obrigado!